Boa noite. A guerra no Oriente Médio e seus desdobramentos seguem assustando o mundo. Pior do que o vai e vem de negociações, muitas vezes infrutíferas, entre americanos, israelenses e iranianos, o que estamos assistindo neste momento é um alargamento do conflito. Agora, os Houthis, no Iêmen, apoiados pelo Irã, prometem fechar um outro estreito da região. Nós já sabemos que, além do Estreito de Hormuz, controlado pelos iranianos, o Estreito de Bab al-Mandeb também pode vir a ser fechado. Essa é uma porta fundamental, importantíssima de entrada para o Mar Vermelho e pode ser uma nova frente da crise energética motivada por essa guerra. Nós vamos explicar exatamente o que acontece nessa região ao longo desta edição do CNN Prime Time. Porque nesta segunda-feira, várias explosões foram ouvidas no Irã, enquanto Donald Trump promete vingar os soldados americanos mortos neste fim de semana lá no Oriente Médio. Nós começamos esta edição com a correspondente Mariana Jangiacomo, falando com a gente direto de Washington. Mariana, boa noite. Oi, Márcio, boa noite a todos. Márcio, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez uma ameaça nas redes sociais dizendo que para cada soldado americano que o Irã matar, o Irã vai sofrer muitas vezes mais, vai pagar muitas vezes mais. Essa publicação veio depois da confirmação por parte do exército americano da morte de 3 soldados, 2 deles na Jordânia, outro no Iraque, 3 soldados americanos, elevando o número de mortes de soldados, de baixas do exército americano para 17 desde o começo da guerra. E essas 3 mortes mais recentes foram as primeiras desde o mês de março. E aí Donald Trump então faz essa ameaça no mesmo momento, Márcio, em que fontes dizem à CNN, autoridades aqui americanas, que Trump está planejando mandar mais caças para o Oriente Médio que sairiam de bases da Europa para irem até lá, reforçarem as defesas dos Estados Unidos, caças do tipo F-16 e F-35. E tudo isso acontece num contexto de eleições do Congresso aqui nos Estados Unidos. As eleições acontecem só no final do ano, mas já há primárias em vários estados aqui que ajudam a decidir esses resultados. Donald Trump quer, claro, continuar mantendo o controle das 2 casas, tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado, com a maioria republicana, mas esse é um momento muito delicado politicamente para os republicanos, que inclusive têm mostrado cada vez mais, um número cada vez maior de republicanos têm demonstrado um desconforto com os impactos dessa guerra, principalmente quando a gente fala nas baixas de soldados norte-americanos. Por quê? Trump até agora teve muita dificuldade para justificar o porquê de esses soldados estarem perdendo a vida nessa guerra, uma guerra que até agora ele não soube explicar, justificar para o povo americano. Então tudo isso acontece num contexto muito delicado para ele, que é esse contexto de eleições do Congresso e também no momento em que a Casa Branca tenta fazer com que o Congresso aprove um orçamento aumentando os recursos para a defesa no ano que vem, os gastos justamente com essa guerra. Então isso também cria uma crise interna ali no Partido Republicano nesse momento e as mortes desses soldados acabam agravando ainda mais essa situação. Agora, apesar de tudo isso, os Estados Unidos continuam falando em diplomacia. O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, disse que tem recebido sinais de autoridades iranianas de que os iranianos querem sim conversar, estão dispostos, mas, segundo Rubio, os Estados Unidos estão respondendo ao comportamento do Irã nesse momento e não às palavras. E é por isso, então, que as tensões só crescem no Oriente Médio e se alargam, como você bem disse, Márcio, com a participação de outros agentes ali da região se envolvendo também e os custos políticos disso para Donald Trump ficando cada vez mais altos aqui, ainda mais quando a gente fala em mortes de soldados, em um país que valoriza tanto, né, que fala tanto sobre a importância do exército, o próprio Donald Trump, que fala tanto sobre isso, e agora os Estados Unidos registram mais baixas, então, desses soldados e Donald Trump volta a redobrar a ameaça contra os iranianos. Márcio. Essa é a Mariana Jangiacomo, a correspondente da CNN Brasil em Washington, falando ao vivo, direto da Casa Branca. Melhor do que ninguém, ela consegue ter essas informações e nos ajuda a entender a situação no Oriente Médio. Muito obrigado, Mariana. Lorival Santana vai complementar a partir deste ponto, ele que é nosso analista de internacional, para destacar
que exatamente o que a Mariana nos trouxe, que mesmo antes dessas mortes dos soldados americanos no fim de semana, Donald Trump já vinha considerando opções para ampliar o conflito e, como a Mariana bem disse, a apuração da CNN, mais aviões militares, caças estão sendo enviados ao Oriente Médio. O que a gente pode esperar nessa movimentação, Lourival? Boa noite. Boa noite. Os Estados Unidos previam uma guerra breve, fácil, e por isso não deslocaram meios suficientes para realmente conseguir fazer uma guerra mais longa. Então, neste momento, estão sendo deslocados caças F-16 de bases do Reino Unido, que abrigam essas bases, esses caças americanos, e caças F-35 de uma base, aliás, ao contrário, caças F-16 da base alemã e caças F-35 da base britânica. E faz sentido porque os caças F-16, eles criam corredores destruindo os sistemas antiaéreos, sistemas de radares do inimigo. E os caças F-35 vêm com uma capacidade de penetração furtiva e de ataques de alta precisão. Então, isso demonstra que os Estados Unidos estão se preparando para uma guerra muito mais longa, com muito mais destruição de infraestrutura militar e infraestrutura dual, como ele vem fazendo ultimamente. Eles entenderam que o Irã tem uma capacidade muito resiliente de atacar alvos, inclusive longe, como a gente pode ver até na Jordânia, inclusive provavelmente com a ajuda de inteligência chinesa e russa, porque sai muito do raio de ação normal, de projeção de poder do Irã, que costuma conhecer melhor o terreno, os alvos no Golfo Pérsico e não lá no Levante, lá na Jordânia. O que pode parecer surpreendente. Se a gente ouve só o lado americano nessa guerra, Donald Trump diz: destruímos a capacidade militar do Irã, destruímos a força militar iraniana. E ele sempre destaca principalmente os navios de guerra. Na questão de mísseis, aviões, lançamento de foguetes, aparentemente os iranianos ainda conseguem assustar os países da região. Ele deu muita ênfase à destruição da marinha de guerra iraniana, mas ela é pouco relevante nesse contexto. O que a Guarda Revolucionária Islâmica tem de mais forte para a manutenção do controle sobre o Estreito de Hormuz são os mísseis e principalmente os drones, que são altamente evasivos dos sistemas de defesa que estão colocados ali, dos porta-aviões e tal. E quando o presidente Trump faz essa retórica de que está destruído o arsenal iraniano, ele acaba causando mais insegurança no mundo inteiro e nos americanos e mais questionamentos sobre a capacidade militar americana. Porque enquanto ele diz isso, militares americanos estão sendo mortos pelos iranianos, tão longe quanto na Jordânia, a milhares de quilômetros do Irã. Então, já chega a 18 o número de mortos confirmados, com um desaparecido, então provavelmente são 19. E o Irã, como a gente vinha destacando aqui na semana passada, está lançando mão também da mesma forma como os Estados Unidos começaram a destruir usinas de dessalinização no Irã, o que é um crime de guerra, porque isso é um alvo absolutamente civil. O Irã também está atacando usinas de dessalinização no Kuwait, e aí a guerra tende a ganhar contornos muito mais sombrios, né, com os civis sofrendo mais. Fora os gastos militares, cada avião desse, cada bomba lançada pelos americanos chega na casa de milhões, talvez bi de dólares, quando os drones iranianos são muito mais baratos, muito mais simples, mas com um efeito, pelo menos psicológico, dessa guerra muito importante. Exatamente. A extensão dessa guerra interessa ao Irã porque ele tem mais tolerância à dor, né? E aí a gente vê também algo que a gente vinha assinalando aqui, um outro passo que o Irã pretende dar, estratégico, que é usar os Houthis no Iêmen, né? Foi a Arábia Saudita quem iniciou isso ao atacar um avião iraniano que aterrissava em Sanaa, capital do Iêmen. O Iêmen revidou e aí sofreu pressão do Irã para entrar na guerra.